1 Samuel 23, 1. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? E respondeu o Senhor a Davi: vai, ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo para Keila com suas tropas e os filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Palavra do Senhor. Amém? O tema de hoje é obedecendo a Deus quando não faz sentido. Aqui a gente percebe o texto bíblico em que nós estamos lendo, é que o momento em que Davi está vivendo não era um movimento perfeito da vida de Davi. Talvez não foi um auge da vida de Davi esse texto em que nós estamos lendo. Davi tinha já vencido Golias, ele se torna um homem muito popular, e de tão popular que foi, ele começa a ser perseguido pelo próprio Saul. Então, no Samuel, 1 Samuel 18:7 vai falar: Saul feriu os milhares, Davi, porém, seus 10 milhares. Ele se torna mais popular do que o próprio rei que estava no seu reinado. Isso vai causar aí uma certa inveja de Davi. Davi, então, ele já tinha também aqui nesse momento sido ungido rei por Samuel, mas ele estava fugindo de Saul. Percebe? Quando Deus manda Davi lá para salvar a cidade de Keila, ele está falando: vai lá, leva seus homens. Mas Davi não estava no momento perfeito da vida dele, da calma e da tranquilidade perfeita da vida dele. Davi, ele estava vivendo como um fugitivo. Davi tinha perdido praticamente tudo. Ele perdeu a sua posição no palácio, perdeu a estabilidade que ele tinha, perdeu sua casa, ele perdeu a convivência que ele tinha com a sua esposa. Ele vai perder a segurança, e ele estava vivendo como um fugitivo de Saul. Percebe? Quando a gente chega aqui em 1 Samuel 23, para a gente entender esse contexto todo, então, esses homens, você deve pensar: eita, Davi está cheio de guerreiro ao redor dele, e agora ele vai cair para dentro de Saul, e a expectativa que a gente está, é agora que Davi vai ganhar. São homens endividados, aflitos e perseguidos. Onde que está isso? 1 Samuel 22, 2. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Ou seja, a companhia de Davi também não era das melhores companhias que ele poderia ter. Ele estava, talvez, não no melhor lugar que ele poderia estar, mas ele recebe uma palavra do Senhor para obedecer. E esse texto falou muito a minha vida, porque Davi, ele não estava forte aqui nesse momento, e o texto, ele é claro para a gente. Ele não estava vivendo, Rafa, num conforto total, ele estava fugitivo, estava no meio do esconderijo dele.
Davi não estava estável no seu palácio, olhando para a grandiosidade dele. A passagem que nós estamos vivendo, Davi estava no momento em que ele precisava de ajuda. O momento da vida de Davi, em que ele está vivendo, ele é que está clamando a Deus pela perseguição que ele está sofrendo. Mas Deus, ele vai e pede ajuda. Bento, eu pego ele lá, obedece, filho, faz isso que o papai está falando, faz aqui, vem para cá. Ele não vai entender, ele não tem nem 2 aninhos ainda. Mas percebe, a palavra que eu estou dando para ele é porque eu consigo compreender muito mais do que ele consegue compreender na vida dele. Eu ia passar um vídeo, mas eu fiquei meio assim porque mostra o rosto de outras crianças e tal, mas um vídeo que a escola fez lá para... Se você fosse diretor por um dia, e perguntando às criancinhas, né? Mas eu ia passar, mas até não preferi não passar. Mas aí eles filmam as crianças. Se você fosse diretor por um dia, o que você faria na escola? Ah, eu daria iPhone para todo mundo. Se você fosse diretor por um dia, o que você faria? Ah, as criancinhas tudo do primário, do prézinho, eu faria recreio o dia inteiro. Se você fosse se você fosse diretor por um dia, eu daria férias pra gente 1 mês, direto. E às vezes a gente fica pensando, pô, realmente, né? Se eu fosse, né, e o filme Todo-Poderoso vai mostrar isso pra gente, se eu fosse Deus por um dia, o que eu faria? Vou dar sim pra tudo, vou criar isso, vou fazer aquilo. Só que a gente, na nossa inferioridade, né, a gente se sente tão pequenininho, uma criança perto dessa grandiosidade de Deus, e a gente realmente não entende o que é melhor para a gente. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. E eu me coloco muitas vezes nessa posição de filho, de pequenino diante de Deus, porque talvez o Bento, essas crianças que eu falei para vocês, não entendam por que elas estão até ali mesmo na escola, não é verdade? Por que elas têm que estudar, por que elas têm que ir o horário certinho para o recreio, por que tem que guardar o brinquedo, não é? Não, agora não é hora disso. Às vezes, quando eu dava aula, eu parei de dar aula para o Fundamental 1, né? Mas quando eu dava aula para o Fundamental 1, no meio da aula vinha um dinossauro. O dinossauro, que lindo, guarda lá na mochila. Porque não é o momento, não é a hora. Mas a criança não entende. Inclusive, eu parei de dar aula no Fundamental por causa disso. A criança subindo em cima da mesa, desce daí! É criança pulando por cima da outra, agarrando, dando mata-leão no outro, porque não entende realmente que aquele momento é um momento de parar, ouvir, colocar todo mundo sentadinho, perfilado, e às vezes é até uma tortura para eles fazer isso. Porque a criança, ela quer o que ela quer, na hora que ela quer e porque ela quer. E quantos de nós não agimos como crianças diante de Deus? Quantos de nós não agimos como esses bebês que eu acabei de falar para vocês, que querem, porque querem, porque querem, porque querem, e na hora que querem, por quê? Porque você não está me dando isso? Ontem meus pais experimentaram, e o Lucas viu o que espera ele, né? O Bento, quero papá. Tá bom, filho, tá chegando o papá. Quero papá. Tá bom, filho.
Vai estar tipo, papá, 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 calma, filho, tá vindo, papá. Aí a gente parou para comer num lugar, aí a moça veio atender a gente, a moça vai trazer o papá, calma. Papá. Aí meu pai, pede aí o que você quer para ela. Aí ele, papá, quer papá, papá. Por quê? Na hora, ele acha que vai surgir o papá ali na hora dele. E a gente, às vezes, acontece isso. E às vezes a gente tem que obedecer sem muitas vezes entender o que está acontecendo. Que é o tema de hoje. Obedecendo a Deus, às vezes quando nem faz sentido para a gente. Mas para Deus faz todo sentido. Para Deus, Ele sabe que o que está lá na frente, se você obedecer agora, vai ser melhor para você. Para Deus, como Pai Todo-Poderoso, Ele entende que se você obedecer agora, vai ser melhor e vai gerar mais frutos para a sua vida. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele está contigo, te dando a mão em todos os momentos. Por isso, é muito fácil obedecer, eu separei aqui para a gente, quando está tudo bem. É fácil obedecer quando está tudo bem. Quando? Dinheiro na conta, eita. Quando a família está uma paz, você chega em casa andando nas nuvens. Quando a saúde está ótima, está tudo bem. Quando as portas estão abertas à nossa frente. Quando essas coisas acontecem, obedecer fica até mais fácil. Agora pensa o contrário disso. Obedecer, quando você olha para a conta e está lá, o Itaú debitando do limite do cheque especial. Obedecer quando você chega em casa e tem fralda no teto, livro para tudo quanto é lado. Obedecer quando a família não está em paz. Ou obedecer quando você chega e a saúde não está boa, alguém está em crise na sua casa. Obedecer quando as portas parecem se fechar à sua frente. Aí é muito difícil obedecer, ou não é verdade? E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Davi. Davi está sendo perseguido. Davi está recebendo inveja de Saul. Davi está fugindo de Saul. E ele precisa obedecer a Deus e o mandamento que Deus tem para ele. E aí, o que a gente faz? Talvez a gente esteja vivendo esse momento, ou alguém está vivendo aqui nesse momento hoje, nessa manhã. Mas Deus está falando para você, continua servindo. Continua caminhando. Você está cansado, está sendo perseguido, está sobrecarregado, continua obedecendo. Está enfrentando batalhas, está no meio do deserto, está fugindo, está vivendo no esconderijo, mas continua obedecendo, porque Deus ainda tem uma missão grandiosa para você. E o primeiro ponto para a gente, prometo ser breve, é que Deus nos chama para agir, mesmo quando somos nós que precisamos de ajuda. Um ponto longo aí, né? Deus nos chama para agir, mesmo quando somos nós que precisamos da ajuda dele. Quem era Keila? Keila era uma cidade de Judá, ficava próximo ali à fronteira filisteia. Keila também era uma cidade agrícola, ou seja, os filisteus estavam saqueando as colheitas. E sem a colheita, o povo morreria de fome. Sem a colheita, a sobrevivência daquela população estava destinada ao fracasso. Então, as famílias perderiam alimento, as crianças passariam fome. Aquela cidade estava passando por um momento de necessidade grandiosa. Percebe, toda uma cidade sendo saqueada pelos filisteus. E quem era Davi? Davi estava fugindo e Deus manda ele salvar outra pessoa. Olha que incrível. Davi estava fugindo,
Davi estava passando por problemas e Deus manda ele cuidar de outra pessoa. Isso falou muito comigo. Porque às vezes eu vou fazer quando Deus resolver os meus problemas. Isso falou muito comigo. Porque muitas vezes nós pensamos, quando eu resolver a minha situação, aí eu vou servir a Deus. E às vezes nós pensamos, quando eu resolver o meu problema, aí sim eu cuido de outra pessoa. Quando eu resolver a minha situação, aí eu vou fazer o que Deus está mandando. Percebe o quanto muitas vezes nós olhamos tanto para dentro, uma situação de egoísta, mas Deus, Ele mostra para a gente que Ele faz o contrário. Ele usa muitas vezes pessoas com problemas, pessoas que estão passando por um momento de feridas, para curar outras pessoas. Ele usa pessoas cansadas para fortalecer outras pessoas. Deus usa pessoas que estão em lutas para abençoar outras pessoas. Você deve estar se perguntando, como que isso pode ser possível? Uma pessoa que está por luta abençoar a outra? Como que isso pode ser possível? Uma pessoa que está cansada abençoar a outra? José, ele estava preso e no meio da prisão, ele estava interpretando os sonhos. Paulo, ele estava preso, mas enquanto ele estava preso, ele estava escrevendo cartas que chegaram hoje na tua mão. Jesus estava sofrendo na cruz do Calvário, e no meio do sofrimento daquela cruz, ele olha e fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Não espera a sua vida ficar perfeita para Deus começar a usar você. Não espera seus problemas estarem resolvidos ou o mundo deixar de ter aflições para você ter bom ânimo. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus já venceu o mundo e você tem que levantar a cabeça e não parar de louvar ao Senhor, mesmo em meio de lutas, mesmo em momentos de tribulação. Deus quer usar você para abençoar o teu processo, para abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Nós falamos um pouco disso na classe hoje, dos adolescentes. Uma mistura ali. A classe dos adolescentes, falamos isso. As fases que nós passamos nas nossas vidas, nem sempre são as mesmas. Hoje você olha para os problemas que você tinha quando era criança, e você fala, meu Deus, eu chorei por causa disso. Às vezes você olha para os problemas que você passou quando você era adolescente e você fala, nossa, eu quis me jogar na frente do carro porque a pastora não quis me dar bola. Você olha para os problemas quando você era, e passou por um momento de dificuldade e você olha e fala, caramba, como eu fui bobo de achar que Deus não estava comigo. E agora eu sinto a grandiosidade dele na minha vida. Você olha para trás e vê que as coisas que você enfrentou foram tão pequenas diante do Deus Todo-Poderoso. E agora as coisas que você está enfrentando são tão grandes. Mas fica calmo, que daqui a pouco isso vai se tornar tão pequeno do tamanho do Deus Todo-Poderoso. Amém? Segundo ponto, a obediência não elimina o medo. Às vezes a gente está com medo, mas a gente tem que obedecer. O medo não é desculpa para não obedecer. Por quê? Onde é que está isso? 1 Samuel, o texto que a gente leu, 23:3. O pessoal que estava com Davi, olha aí. 23:3. Porém, os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá. Quanto mais indo na jaula dos filisteus, na direção dos filisteus, lutar contra as tropas dos filisteus, quanto mais indo para Keila lutar com os filisteus. O medo ali de enfrentar os filisteus, o medo desses homens, como eu falei para vocês, muitos em crise, desmotivados, e ainda mais chegando próximo do perigo.
Mas o medo não é desculpa para não obedecer. O que Davi faz? O medo deles era legítimo ou não era? Era legítimo. Por quê? Porque Davi, a gente já está correndo perigo com Saul. E tu ainda quer se meter com os filisteus? A gente já está com um problema aqui, tu ainda quer ir para outro problema? Ou seja, por que você quer entrar numa outra guerra, Davi? O medo deles era justo. Só que Deus nos chama e precisamos obedecer. Quando Deus nos chama, Ele garante a vitória. Quando Deus manda irmos, avançarmos, irmos em frente, é porque Ele já está garantindo a nossa vitória. Aonde que está isso? Pode passar, por favor, Vic. O que Davi fez? Consultou o Senhor. Está com medo? Consulte o Senhor. Está com medo? Ore a Deus. E o Senhor respondeu a Davi: levanta, vá até Keila, porque eu estou entregando os filisteus em tuas mãos. Dá um glória a Deus aí. Isso é maravilhoso, porque Davi, ele não vai consultar porque não ouviu da primeira vez, ele não vai consultar porque ele estava desobediente, ele confirma porque ele quer confirmar realmente se Deus vai estar ali com eles ou não vai. Isso é maravilhoso porque Davi não está querendo ir na sua força, ele está: Senhor, é para fazer isso mesmo? Ele consulta, eu coloquei aqui, para fortalecer a sua fé. E não a sua fé, mas a fé dos homens que estavam com medo ao seu redor. Por isso, coloca a mão no seu coração aí. Quando a dúvida surgir, em nome de Jesus, volte para a oração. Quando a dúvida surgir na sua mente, no seu coração, volte para a palavra de Deus. Quando a dúvida surgir, volte-se para Deus. Não preste atenção no medo que está no seu coração, mas volte-se para a oração e volte-se para Deus em nome de Jesus. Aleluia. Martim Lutero vai dizer: eu tenho tanto trabalho hoje que preciso passar mais tempo em oração. Eu tenho tanto trabalho hoje que eu preciso passar mais tempo em oração. Às vezes a gente faz o contrário, né? Normalmente, quanto mais pressão, quanto mais trabalho, menos a gente ora. A coragem, ela vai nascer dessa certeza da palavra que Deus deu para eles. A coragem, ela vai nascer dessa certeza da palavra de Deus que vai garantir a vitória contra os filisteus. A coragem, ela não nasce do nada, de dentro de um coração que estava... Não. A coragem, ela vai nascer da palavra de Deus. Porque Davi não estava indo de acordo com sua cabeça, sua mente. Eu vou lá, eu vou enfrentar, eu vou que vou. Davi, ele estava indo porque Deus mandou ele ir. Terceiro ponto, a obediência abre o caminho para o milagre. Aonde que está isso? Observe. O milagre, e a gente falou hoje na escola dominical também, o milagre não acontece antes da obediência. Às vezes a gente acha que vai acontecer isso na nossa vida. Não, quando Deus fizer alguma coisa, aí eu obedeço. Quando já fizeram isso, eu já fiz. Reparem, o milagre acontece depois de obedecer. Às vezes a gente quer esperar algo acontecer, o milagre acontecer, para depois obedecer a Deus. Quando primeiro Deus fala, Davi obedece, e Deus entrega às mãos dos filisteus. Há um padrão bíblico. Noé. Primeiro Deus salvou do dilúvio, depois ele construiu a arca. Não. Primeiro ele constrói, obedece, quando estava tudo seco, para depois Deus salvar do dilúvio.
Abraão, primeiro ele sai da terra e vai para uma terra onde Deus lhe mostraria. Josué, primeiro ele marcha para depois os muros caírem. Pedro, ele lançou as redes antes da pesca ser maravilhosa. O que Deus está querendo falar para a gente nessa manhã? Muita gente quer a vitória antes de obedecer. Muita gente quer a provisão antes de ter fé. Muitas vezes nós queremos resposta antes de nós nos entregarmos diante de Deus. Mas o reino de Deus não funciona dessa forma. Deus, ele quer obediência para que o milagre possa acontecer. Mas, pastor, não está fazendo sentido na minha cabeça. Mas, pastor, não faz sentido. Eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma dificuldade e eu tenho que obedecer mesmo assim, mas sou eu que preciso de ajuda. Obedeça mesmo quando não faz sentido. Porque se Deus mandou, é Ele que vai garantir a vitória em nome de Jesus. Amém? E por último, para a gente finalizar, missionariamente, a sua obediência pode salvar pessoas que você nem imagina. Davi, em 1 Samuel 23:5, assim Davi livrou os moradores de Keila. No finalzinho aí, ó. Assim Davi salvou os moradores de Keila. O foco nunca foi apenas em Davi. Enquanto Davi estava pensando nos seus problemas, passando pelos seus problemas, Deus estava pensando numa cidade inteira. Enquanto você está passando por suas dificuldades, enquanto você está passando por seus problemas, Deus quer te usar para salvar muitas vezes uma geração inteira. Pensa nos seus pais, nos seus avós, nos seus bisavós, escolhas que eles fizeram, seus antepassados fizeram lá atrás, que muitas vezes mudaram a trajetória e o rumo da sua vida hoje. Agora pensa que você vai fazer escolhas para os seus bisnetos, netos. Pensa nas escolhas que você vai fazer hoje, que você pode mudar uma geração inteira para sua frente. Por isso Davi, ele vai ser alcançado pela sua obediência, mas não para o seu próprio ego, mas também pensando em outros que estavam ao seu redor. Abraão obedeceu e uma nação inteira vai nascer. José obedeceu, salvou milhares da fome. Jonas obedeceu e uma cidade de Nínive toda se arrependeu. Pedro obedeceu e 3.000 se converteram. Ou seja, a obediência é muito maior, pode gerar milagres muito maiores do que você imagina. A obediência de você, que você vai ter hoje, pode gerar a salvação de uma casa inteira, de uma família inteira. A obediência e o passo que você tomar durante essa semana, o passo de não pensar apenas nas suas dificuldades, apenas no seu eu, apenas nos seus problemas, mas pensar em outros que estão ao seu redor, pode salvar uma linda geração. Porque Deus está contigo e você vai obedecer. Deus está contigo e Ele te garantiu a vitória. Por isso, para concluir, o cenário é totalmente desfavorável. O cenário é totalmente de fuga e de destruição. Mas Davi escolhe obedecer ao Senhor e uma cidade inteira foi salva. O que esse texto traz de lição para a gente? É quando Deus nos dá uma direção, não olha para trás, não. Quando Deus te dá uma direção, não olha para o lado, não. Quando Deus te dá uma direção, não pensa no seu ego, não. Obedeça, 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 porque Ele está contigo em nome de Jesus. Amém? Muitas vezes nós pensamos, eu vou pregar passando por dificuldades.
Eu vou orar por alguém, mas eu preciso de oração. Eu vou abrir uma casa de vida, só que eu preciso visitar. Eu vou, levar alguém até a igreja, sendo que eu preciso muitas vezes que alguém me carregue para a igreja. Muitas vezes nós temos uma fé egoísta, de pensar só na gente. Mas Deus está chamando e sacudindo a sua igreja para voltar às suas origens e pensar no próximo que está ao seu redor. Problemas, todo mundo tem. Dificuldade, todo mundo vai passar. Muitas vezes nós até fugimos deles. Mas Deus nos chama para enfrentar os gigantes, enfrentar os desafios, porque Ele já nos garantiu a vitória em nome de Jesus.